templo de cura e libertação pelo Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Aqui é a pastora Kátia Reis Gil para mais um Apocalipse simplificado. Compreendendo o Apocalipse. Hoje trazemos até vocês a igreja de Éfeso. Para continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar o seu like. Shalom! Vamos contar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Mais do que nunca é necessário entender o livro de Apocalipse agora. Mais do que nunca, nesses dias sombrios que estamos vivendo, dias atípicos, é necessário que entendamos o livro das revelações, certo? É importante frisar que o livro de Apocalipse, ele não foi escrito através de uma mensagem de um profeta. O livro de Apocalipse, quem nos traz essa mensagem é Jesus, através da visão de João na ilha de Patmos, certo? Então vamos lá. O livro de Apocalipse inicia com uma dedicatória lá no capítulo 1 às 7 igrejas da Ásia, certo? Quais são essas 7 igrejas, né? É a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltando a dizer que Jesus não está falando de um nome, de uma placa, de uma denominação. Essas igrejas têm um nome referente ao lugar da onde essas igrejas estavam, certo? Então, aqui diz, tá? Inicia ali no capítulo 1, verso 4, a dedicatória às 7 igrejas da Ásia, tá? Então, lá no verso 9, começa a visão de Jesus glorificado. A Jesus que João tem de Jesus lá na ilha de Patmos, antes que Jesus passe toda a mensagem do livro de Apocalipse a ele. E no verso 8, Jesus se apresenta assim a João: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Preste atenção na frase, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus afirma a condição dele, da volta dele, há de vir. Então, muitas pessoas falam assim, eu não acredito que Jesus vai voltar. Infelizmente, a opinião do homem, nesse instante, pouco importa, né? Eu não acreditar que Jesus não vai vir, não fará com que ele não venha, porque é uma promessa que ele está dizendo que há de vir. Então, vamos lá. A visão de Jesus glorificado que João enxerga, né? No verso 10, capítulo 1, diz o seguinte: Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. 11. Dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Tá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? 12. Volte-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, com muita força. 18. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que tem as chaves do céu, da morte e do inferno? Jesus. É Jesus que tem, porque ele morreu e ressuscitou. Ele teve essa unção da parte de Deus, né? Deus confiou a Jesus as chaves da morte, né? Então,
todo o processo da morte se passa por Jesus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Vamos para o verso 19. Escreve, pois, essas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, e as 7 igrejas são os anjos. Das 7 igrejas e dos 7 candeeiros são as 7 igrejas. Importante notar que antes que a gente inicie a parte de identificação sobre as cartas para as igrejas, que Jesus ele já codifica aqui os mistérios, o que são os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas e o que elas significam, né? Então vamos voltar. As 7 estrelas são anjos, os 7 candeeiros de ouro são as igrejas. Por quê? Aqui dá para entender que em cada igreja da terra existe um anjo. Então, quando nós chegamos e julgamos assim, que está tudo errado, que está... Jesus está mostrando que não importa a igreja. Ele não está dizendo aqui que só as igrejas boas têm um anjo. Toda igreja tem um anjo. Aquele anjo, ele anota tudo ali que está acontecendo de ruim, de bom naquela igreja. Então, Deus sabe tudo o que está acontecendo. E para aqueles que dizem assim, estou orando em casa, né? Mostra também a importância de se orar numa congregação. Porque se não fosse importante estar dentro de uma congregação, Jesus não iniciaria o Apocalipse com carta às 7 igrejas. Ele já iria começar dizendo os acontecimentos que iriam acontecer. Então, por que essa importância de Jesus escrevendo essas cartas às 7 igrejas? Porque a palavra ela é muito forte e muito clara quando ela diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não quer dizer uma denominação, a igreja não quer dizer que a igreja tal, ela quer dizer que toda e qualquer igreja faz parte do corpo de Cristo. Claro que toda igreja que presta culto a Jesus, né? Não uma outra entidade. Igrejas que estão em propósito de Jesus. Tá, mas e aquela igreja toda errada? Nós vamos chegar nela também, porque Deus não iria esquecer, né? De uma igreja que está... ele não iria enviar mensagem apenas para uma igreja que está tudo certo. Ele também envia mensagem para uma igreja que está toda errada. Hoje nós vamos nos apegar apenas à carta da igreja para Éfeso, tá? Então, começa assim no capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso. Então quer dizer que em cada igreja tem um anjo. Volta a afirmar aqui. Jesus coloca aqui, ao anjo da igreja em Éfeso, certo? Verso 2. Jesus está dizendo a essa igreja, conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. 3. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Certo? Aí ele dá um recado aqui forte, Jesus, né, para essa igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei o teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. 6. Tens, contudo, o teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz às igrejas. Ao vencedor,
dar-lhe-ei o alimento da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja na carta de Efésios, ela não é uma igreja apenas. São todas as igrejas que se encaixam nesse perfil, desde o início do tempo, né? Desde do momento em que Jesus escreve essa carta, essa mensagem, até os dias de hoje. A igreja de Efésio, hoje, como é que nós podemos identificar essa igreja hoje por aqui? Tá? É aquela igreja que prega a palavra de Deus, é aquela igreja que busca Deus, tá? Mas ela hoje ela está mais voltada à pregação da palavra, mas o pastor é o showman, né? O pastor é o que cura, o pastor é o que faz, ele é o ídolo do momento. E ele diz aqui: volta-te ao teu primeiro amor. Quem é o primeiro amor? Volta-te para mim, volta para Jesus. Centraliza o teu culto, a tua pregação em mim, não no homem, né? Então, muitas pessoas quando falam assim, saí da igreja porque o pastor era assim, era assado, não prestava. A carta a Efésios mostra o seguinte: o homem não tem que ir ao culto pelo pastor, tem que ir para o seu primeiro amor, Jesus. Essa é a mensagem central. Essa é como nós identificamos hoje a igreja de Efésios, tá? E mostra que ela sempre existiu. Desde quando os discípulos estavam iniciando e erguendo as primeiras igrejas, a igreja de Efésios sempre existiu e ainda existe hoje, certo? Só que Jesus ele diz também o seguinte, que ele odeia as obras dos nicolaítas. Qual é a obra dos nicolaítas que Jesus odeia? É a idolatria. Quando nós idolatramos, os nicolaítas eram um povo, eram uma comunidade completamente idólatra, tá? E eles eram uma comunidade completamente cheia de rituais, entendeu? Então eles acreditavam que tudo precisava acontecer, precisava de altos rituais. Eles idolatravam imagens, idolatravam outros deuses e acabava fazendo essa misturada, né? E é com aquela frase que até hoje a gente ouve: todos os caminhos levam a Deus. Mentira, não é isso que está escrito na igreja de Efésio. Não é essa a mensagem. E não sou eu que digo. Jesus diz que ele odeia as obras dos nicolaítas, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Será que nós não estamos também, às vezes, praticando as obras dos nicolaítas? Né? Mesmo que inconsciente? Então, é a hora de nós rever nossos conceitos, porque Jesus mandou essas mensagens para as igrejas, e nessa mensagem da igreja de Efésio, para que ele também refez os conceitos. Mas aquele que se arrependesse, o que Jesus promete? Ao vencedor, eu irei dar o alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você vê que coisa linda! Jesus não sai condenando ninguém de primeira obra. Se todos nós se arrepender de qualquer mau caminho que nós estiver, até mesmo a igreja que está em pecado se arrepender, ele tem sim a recompensa. Ele tem o melhor da terra e o melhor do paraíso. Ele quer nos recompensar. Ele quer recompensar a igreja de Efésio. Ele quer te recompensar. Agora o momento é ver. Será que nós estamos ou não praticando as obras dos nicolaítas? Amanhã vamos para a igreja de Esmina,